Então, muito boa noite a todos vocês presentes, vocês da turma 20/CDD04 do curso de Cuidador. Vocês aí são José do Rio Preto e cidadezinhas perto. E eu aqui em Franca, professor Bruno, diretamente de Franca, para poder estar dando essa aula online mais uma vez para vocês. Tá? Como toda semana eu sempre falo, continue fazendo o formulário, é muito importante o formulário, as respostas do formulário para vocês. Hoje vocês vão ver que eu vou fazer uma pergunta só no formulário, certo? Depois eu mostro como é que vai ser essa pergunta. Eu quero uma opinião de vocês, tá? Então façam o formulário para valer aí a frequência, o pontinho positivo de vocês, tá bom? E torcer para logo a gente voltar para as aulas presenciais. Parece que o Dória tá meio que ajeitando aí umas aulas presencial lá em São Paulo, tem umas faculdades, curso técnico voltando. Vamos torcer para a gente aqui do interior também tá podendo voltar logo aí, porque eu não aguento mais, né, ficar sem os meus alunos e vocês também, né, fora da escola. Então, nesse caso, para vocês poderem voltar para o curso, para vocês terem as 2 horas, para vocês terem um professor presente, fazerem as práticas como é de costume. Belezura? Muito bem. Pessoal, hoje a gente chega na metade do livro, né, do primeiro livro do curso de vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do capítulo 10 aí do livro, a metade do livro Profissão de Cuidador, que é o primeiro livro, desse total de 4 livros aí. Lembrando sempre que vocês vão repetir as aulas, tá, presenciais, para vocês fazerem as práticas necessárias. Beleza? Então a gente está com bastante gente aqui, estamos com a Tamires, estamos com a Gersilene, a Alinete, a Juscelia, a Jéssica, a Rosângela, o Altair, a Alessandra e a Silvia. Tá? O pessoal aí da turma 20/CDD04, o pessoal que for me assistir mais tarde aí no YouTube também. Tá? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vou compartilhar uma tela com vocês aqui para nós começarmos a nossa aulinha de hoje. Muito bem. Deixa eu colocar aqui na tela grande, perfeito. Tamires, você está me vendo aí? Dá um joinha, você está vendo aí o capítulo 10 do livro. Beleza, tá? Então tá aparecendo para vocês aí o capítulo 10 desse livrinho aqui, né? O livro Profissão de Cuidador. Chegamos à metade do conteúdo desse livro, tá? E o capítulo 10 vai remeter aí sobre um assunto bem legal. Olha só o nome, comunicação, tá? Vocês sabem o que significa comunicação? Se comunicar? Ah, professor, comunicar é só conversar com os outros. Não é assim, tá? Existem outros tipos de comunicação que vocês vão ver hoje. E dentro do curso, dentro da profissão cuidador, a comunicação é excepcionalmente importante, tá? Então vocês vão ver o quão importante que é mesmo essa questão da comunicação. Então não vamos perder tempo não, vamos começar. Só para lembrar da aula passada que a gente teve, quando eu falei da equipe multidisciplinar para vocês, que é aquela equipe formada pelo médico, enfermeiro, psicólogo, que mais? O cuidador em si, o fonoaudiólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, tá? E as características de cada profissão dessa, de cada profissional desse, quando vocês forem atuar aí perante uma equipe multidisciplinar. Hoje vamos falar sobre a comunicação, tá? Muito importante, óbvio, né? Sem comunicação, como é que a gente vai ter ali como fazer nossas atividades, né? Então, a comunicação. Como ajudar na comunicação, tá? E orientações para melhorar a comunicação. Então, para vocês entenderem aí que a aulinha de hoje ela é bem legal no sentido aí de comunicação entre as pessoas em si. Principalmente de vocês, futuros cuidadores, cuidadoras, perante o paciente de vocês, tá? Então, se eu pego lá o tema comunicação do livro e junto com mais o conhecimento que a gente tem, olha o quanto que comunicação é simples e ao mesmo tempo fundamental, tá? A ação de transmitir uma mensagem. Então, eu agora aqui, ó, estou em Franca, vocês em Rio Preto. Estou transmitindo uma mensagem para vocês e vou receber outra como resposta. Tá? Agora não, porque o microfone de vocês está desligado, mas quando eu abrir de novo para vocês poderem falar. Então, isso é comunicação. Tá? Comunicação é uma coisa muito simples. E por mais simples que seja, é essencial na vida das pessoas. Tá? E não só das pessoas, os seres vivos em si. Animais também se comunicam. Tá? Então, nesse caso, vocês entenderem como que é. É uma mensagem que eu preciso de uma resposta. E, eventualmente, eu recebo essa resposta da outra parte que eu mandei essa mensagem. Uma coisa legal é que eu gosto de estudar um pouco questão de história. Na guerra, por exemplo. Vocês sabem qual que é o principal objetivo de uma guerra? É estabelecer comunicação. Tá? Então, assim, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, a comunicação foi uma das coisas mais difíceis. Não era nem a dificuldade de invadir o território inimigo. Isso era tranquilo. Agora, a comunicação, estabelecer comunicação, era fundamental. Tá? Então, nesse caso, a comunicação hoje na sociedade, no mundo, a gente não vive sem se comunicar. Tá? Então, pra vocês entenderem o significado dessa palavrinha aí. Certo?
Só que a comunicação, gente, ela não envolve só a fala, igual eu tô aqui falando. Ela não envolve só isso. Ela envolve outros fatores. A gente tem que entender quais são e saber identificar isso nas pessoas. Então, por exemplo, expressão corporal. Então, o simples fato da expressão corporal, a postura corporal, já se diz da comunicação de uma pessoa. Tá? Vocês vão ver alguns exemplos aqui. A expressão facial, o rosto em si, tá? A nossa face. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Dá uma olhada aqui em mim, ó. Eu tô aqui conversando com vocês. Aí eu chego na câmera e faço isso aqui, ó. Olhando essa carinha feia minha, né? O que eu tô querendo dizer com essa cara minha aqui? Estou, né, com raiva, bravo. Expressão facial, tá? Agora olha só essa carinha. Presta atenção. Não tô falando uma palavra, só tô fazendo uma carinha para vocês. Que cara é essa? Cara de pidão, né? Cara de caridade. Então, nesse caso, a expressão facial também é um motivo aí de comunicação. Linguagem e entendimento para elaborar uma conversa. Então, olha só, eu estou aqui falando, olha minhas mãos, ó, então, vocês estão percebendo que a aula, olha só, presta atenção nesse conteúdo, presta atenção nisso daqui. Olha como é que eu estou também fazendo uma linguagem corporal, né, para entendimento de conversa para vocês. E também envolve outros sentidos, o olhar, né? Então, eu estou aqui olhando para vocês, dá uma olhada no meu olhar, né? Esse olhar aqui X1, oi. Né? Então, o meu olhar, o meu toque, o carinho, até o silêncio é uma forma de comunicação. Olha que bacana. E isso muitas vezes vocês vão identificar nos pacientes de vocês. O silêncio, o olhar, tá? O toque. Então, vocês vão perceber que as pessoas querem se comunicar da forma que elas acharem que é o melhor para elas. Então, para vocês entenderem a questão da comunicação em si. Olha só essa imagem aqui. Se eu perguntar para vocês, pessoal, o que vocês estão vendo nesse rapaz que está apontando o dedo? Aqui eu posso ter várias interpretações. Ele pode estar mostrando alguma coisa que está acontecendo no horizonte. Ele pode simplesmente estar apontando para outra pessoa. Né? Ele pode estar ordenando fazer alguma ação. Ou ele simplesmente está ali fazendo uma pose para foto. Então a gente não sabe o que está acontecendo. Porém, é uma expressão. Se eu vejo, né, por exemplo, esse cidadão na rua fazendo essa expressão, eu vou tentar olhar para onde que ele está apontando. Então, isso é uma comunicação. Ele pode estar querendo mostrar alguma coisa. Tá? Então, nesse caso, também as pessoas podem fazer isso. Os pacientes de vocês podem fazer isso o tempo todo. Então, a gente às vezes espera simplesmente a fala, mas não. Eles estão apontando alguma coisa, estão olhando para alguma coisa, estão mostrando com o corpo perante alguma coisa. Então, a comunicação ela é fundamental nesse sentido, principalmente para vocês, cuidadores e cuidadoras. Tá bom? Vamos fazer um teste aqui. Dá uma olhada no seu Madruga, nosso querido senhor Madruga, quem que não conhece? Então, olha aí as três feições que ele está tendo. Qual que é a primeira, qual que é a segunda e qual que é a terceira? É fácil identificar. Tá? Eu não preciso colocar nenhuma palavra aqui agora, simplesmente batendo o olho nele a gente sabe o que ele está sentindo. Então, por exemplo, esse primeiro, ele está contente, né? Então ele está com aquele sorriso na boca, nossa, estou contente. Então a gente vê a alegria de uma pessoa através da feição facial dela. Esse do meio está um pouco preocupado, desconfiado. Olha como é que muda essa percepção. Tá? E a última, que é a de sempre, né? Sou popular, sou Madruga. Ele está nervoso. Então, né? Aquela questão de nervosa, assim, nervoso. Então, quem que não é assim o dia inteiro? Minha mãe, por exemplo, vive nervosa, essa cara. Eu já acostumei. Né? Agora eu tenho uma irmã minha que vive alegre, contente. Eu também sou um professor que vive contente. Mas eu vou ficar preocupado? Vou. Eu vou mudar a minha feição? Vou. Vou ficar muito preocupado. Vou ficar nervoso. Viu? Vou ficar nervoso com vocês também. Vocês vão ver só. Tá vendo como é que vocês percebem também na fala? Então, isso é importante entender. Tá? Saber pegar a comunicação em si. Olha só. Começa lá na infância. Quem nunca brincou lá na pré-escola, né? Quem lembra? Ou quem viu o filho brincar? A gente brincava na escola de se comunicar. Então a escola tem um papel fundamental nisso. Então a gente contava uma coisinha, um segredinho no ouvido da outra pessoa. Então as brincadeiras de infância, né? Tipo pega-pega, esconde-esconde. Olha só. Então no jardim de infância, lá na pré-escola, nos primeiros anos do ensino fundamental, a comunicação ela é imprescindível. É isso que a educação procura fazer perante todos. Todos terem uma comunicação de excelência. Aí a gente cresce.
A gente conquista o mundo. Vamos trabalhar. Olha uma reunião. Então, para decidir uma meta, para decidir... Lembra a aula passada que eu falei da reunião da equipe multidisciplinar? Para decidir, traçar um caminho para o cliente, para o paciente? Então, olha só, é isso que acontece. Mas tem que ter o quê? Comunicação. Então, tem que ter o falar, tem que ter o ouvir, tem que ter o gesto. Imagina se eu fosse um professor, né, que vocês não estão me vendo no corpo inteiro aí, só o meu tronco aqui. Mas se eu chegasse na sala de aula e só olhasse para vocês e falava, pessoal, a aula de hoje será sobre comunicação. A comunicação é um momento em que as pessoas trocam mensagens. Tá vendo como é que eu estou muito automático? Parece um robô falando. Então, a gente não se sente tão confortável. Agora, imagina eu falando assim, pessoal, comunicação é quando a gente manda uma mensagem e recebe outra em troca. Então, nesse caso, olha como é que muda, né, a percepção. A gente consegue interagir mais, ficar mais ciente, ficar mais interessado nesse papo. Tá? Então, a linguagem corporal também se diz muito no meio da comunicação. E também a questão de uma pessoa idosa. A pessoa idosa, ela já perde aquela capacidade de interpretação. Ela já perde aquela capacidade de ouvir e raciocinar, igual o jovem, o adulto tem. Então, é imprescindível que o cuidador, a cuidadora, também se comunique de forma clara com o idoso. Quando vocês forem cuidar de idosos, que a maioria de vocês futuramente podem trabalhar com idosos. Tá bom? Então a comunicação ela tem que ser muito especial, principalmente para esse tipo de pessoa, os idosos, tá? Porque eles têm as suas características, as suas deficiências e a gente precisa entender melhor isso. Beleza? Então olha só, a dificuldade de comunicação, então, a dificuldade de comunicação perante pacientes, tá? Ela pode ser interpretada de várias formas, então ela está associada a vários fatores. AVC, que é o acidente vascular cerebral, vocês vão ter uma aula de AVC lá no segundo módulo, né, no segundo livro do curso, que é Saúde em Seus Cuidados. Então, um acidente vascular cerebral, o popular derrame, tá? A pessoa pode perder aquela capacidade de comunicação. Ela perde uma parte da fala, ela esquece muitas palavras. Então, ela, né, tem aquela dificuldade de se comunicar com outra. Demência, aqui são problemas psicológicos, o esquecimento. Aí a gente pode colocar, por exemplo, o Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa, né? Em que até o cérebro da pessoa diminui de tamanho, porque ela vai perdendo neurônios. Então, dependendo aí do grau que a pessoa está em Alzheimer, ela pode até esquecer o próprio nome, certo? Então, a demência são, né, problemas psicológicos. Doenças musculares da face. Então, doenças da face. Pode ser uma distrofia muscular, né, alguma parte voltada à articulação aqui da maxila com a mandíbula, a parte da língua, a parte, né, sonora. Então, isso o fonoaudiologista vai poder meio que dar uma trabalhada em cima. Mas doenças musculares da face, por exemplo, botox, quem usa muito botox tem problema muscular na face, tá? Porque o botox é um relaxante muscular. E a gente precisa dos músculos da face para se comunicar. Então, olha só, eu estou falando o tempo todo mexendo vários músculos da minha face. Então, doenças musculares da face. Dificuldades auditivas e visuais, porque a comunicação também ela se dá pelo olhar, pelo ouvir. Então, as dificuldades visuais, as dificuldades auditivas também podem atrapalhar muito numa questão em comunicação. Incapacidade de raciocínio. Como é que eu vou comunicar com outra pessoa se eu não raciocínio aquilo que ela diz? Então, por exemplo, eu não consigo compreender. Mesma coisa se vocês forem conversar com um chinês. Como é que vocês vão conversar com ele? Vocês entendem? Não vai entender nada. Tá? Então, como é que eu vou ter ali uma capacidade de comunicação se eu não sei raciocinar? Então, a linguagem também em si. Tá? Então, olha só. O cuidador, ele deve proceder perante a comunicação. Então, ele está comunicando com o paciente dele, com alguém. Como que ele tem que proceder? Primeiro, ter calma. Então, espera a outra pessoa também se comunicar da maneira dela. O idoso. Pode ser que esse idoso está com dificuldade na fala. Está com dificuldade de raciocínio. Então, tenha ali a sua calma. Seja atencioso, atenciosa. Tá? Porque tem muito cuidador hoje que, infelizmente, é impaciente. Então, porque ele é de um jeito que a outra pessoa tem que ser igual. Não é assim. A gente está tratando de outras pessoas que têm alguma dificuldade na comunicação também. Então, seja atencioso ou atenciosa. Carinho, acima de tudo, o carinho. Perante os cuidados de alguém, o carinho é essencial. Seja compreensivo. Entenda o outro lado. Aqui você vai usar um pouco de empatia. É se pôr no lugar do próximo.
tá? Então, nesse caso, a outra pessoa ela pode estar com um problema na face. Ela pode ter sofrido um acidente, está em estado de choque ainda. Como é que ela vai se comunicar direito? Tá? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E usar o contato. Não existe somente, vocês viram, a questão da fala, mas o contato, o toque, o carinho, tá? Isso também é um meio de comunicação. O olhar. Então, faça isso valer a pena. Beleza? Como que vocês estimulam uma boa comunicação? Então, como é que a gente pode estimular boas comunicações para que eu, perante o meu paciente lá na casa que eu estou cuidando, no lar, não sei, como é que eu posso ter uma boa comunicação com ele? Vamos lá. Vamos usar a frase curta, né? Então, por exemplo, a Dona Maria, 90 anos de idade. Dona Maria, bom dia. Pronto, frase curta. Dona Maria, está com fome? Dona Maria, vamos tomar banho? Não vai usar frase longa. Oi, Dona Maria, bom dia. A senhora está tão bonita hoje. Olha como é que o dia está lindo. A senhora viu o céu, está azul. Será que chove? Então, ela vai meio que perder um pouco o raciocínio. Então, use frases curtas. Começa a perceber isso. Tratar de acordo com a idade é empatia. Igual eu falei. Está cuidando de uma criança? A criança costuma falar muito, né? Blá, 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 blá. Então, assim, tenta ir de acordo com, né, tem empatia com a criança. Espera ela acabar de falar para depois você falar. Mesma coisa idoso, mesma coisa um acamado, tem empatia de acordo com a idade ou a situação da pessoa em si. Tá? O idoso não vai conseguir falar muitas vezes, vai falar pouco, mas se põe no lugar dele. É a capacidade que ele tem. Então, tratar de acordo com a idade. Repita a palavra ou frase se necessário. Eu dou aula também no curso de atendente de farmácia. E nesse caso, lá no módulo lá que eles aprendem o atendimento, quando uma pessoa tem dúvida, que é o atendente saca que tem dúvida, como é que é uma forma de você conseguir saber se ele entendeu? Você repetir, você perguntar, né, para ele o que ele entendeu para escutar dele de volta. Então, por exemplo, vocês estão cuidando lá do Sr. João. Então, por exemplo, ó, repita a palavra ou frase se necessário. Sr. João, vamos dar uma volta daqui a pouco? O Sr. João vai ficar olhando para você assim. Eu falei, Sr. João, o que eu falei mesmo? Se ele não falar, Sr. João, eu falei que a gente vai dar uma volta daqui a pouco. Ele vai ficar te olhando às vezes. Ah, então tá. Aí passa daqui 2 minutinhos, Sr. João, onde que a gente vai mesmo? Ele vai falar, dá uma volta daqui a pouco. Tá vendo como é que você força ele falar aquilo que você ensinou? Na verdade, não ensinou, você comunicou. Tá? Então, nesse caso, repita a frase ou a palavra se necessário. Se viu que entendeu, não precisa repetir de novo. Mas se viu que está meio assim, está na dúvida, te olhou e não percebeu, não entendeu. Repita de novo. Tá? Converse de frente, gente. Olha, isso aqui é muito importante. Nunca dê as costas para alguém. Tá? Isso aqui, por exemplo, professor na sala de aula, conversar de frente. Vocês, perante o paciente, converse de frente, olho no olho. A comunicação também é o olhar. Isso transmite confiança. Então, converse de frente, nunca dê as costas. Não vai lá para a cozinha e fica na sala, Dona Maria. Você está lá na cozinha, Dona Maria, a senhora está bem? Conta mais como é que foi o dia da senhora. Você está lá na cozinha, ela está lá na sala. Uma vez ou outra, às vezes a gente até pode, né, ir lá, pegar um copo e voltar e conversar uma palavrinha. Mas sempre de frente, tá? Conversa olhando no olho para transmitir confiança. Espere responder a pergunta antes de fazer a próxima. Fez uma pergunta? Sr. Manuel, o senhor está se sentindo bem? Como é que o senhor está? Como é que está o pé do senhor aí? Calma. O que você perguntou primeiro? Está se sentindo bem? Espera ele responder. Ah, eu tô. Como é que está o pé do senhor agora? Aí você fez outra pergunta, mas depois que ele respondeu a primeira. Então, espera responder. Não acumula a pessoa cheia de pergunta, não. Então ela vai embaralhar. Ela vai, né, com raciocínio, não vai conseguir entender. Às vezes até eu também, como professor, tenho isso. Muitos alunos perguntam ao mesmo tempo. Eu falo, pessoal, pera aí um pouquinho. Vamos responder a primeira aqui. Responda. Agora você. Vamos lá. Você. Vamos lá. Tá vendo? Seguir uma ordem. Todo mundo de uma vez é difícil. Então, nesse caso, responder uma pergunta antes de fazer a próxima, tá? Diminua ruídos externos. Sabe por que eu desligo o microfone de vocês? Não é porque eu não quero escutar a voz de vocês, não. É porque, às vezes, pode ser que, por exemplo, vocês estão na casa de vocês, o cachorro começa a latir. Pode atrapalhar a minha comunicação e o entendimento de vocês. Tá? Quantas vezes o caminhão do gás não passou cedo aqui, né? E começou a falar, olha o gás, os alunos, ó, tem o caminhão do gás passando aí.
Aí tem o pamonheiro, aí tem o vizinho, aí tem um monte de coisa. Então, nesse caso, os barulhos também vão interferir. Então, tentar diminuir ruídos externos. Tá? Uma boa comunicação também, ela se dá quando você tem atenção a alguém que está falando. Não é melhor eu só falando aqui? Tudo bem que eu falo um pouco rápido por questão do tempo, tá? Mas é porque eu tenho só 40 minutos. Mas imagina se tivesse barulheira, né? Imagina assim, ó, vocês estão me ouvindo. Aí fazendo um monte de barulho aqui, ó, no meu... Ó, tô fazendo um monte de barulho, eu tô fazendo não sei o quê, blá, 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 olha só, blá, blá. Não é ruim? Pois bem, diminua os ruídos externos, tá? Isso vai ajudar muito. Espera que eu fiz uma bagunça aqui. Pronto. Estimule a voz do paciente com cantos, por exemplo. Tá lá a dona Joana. Dona Joana, vamos cantar junto? Né? Então, beleza, vamos cantar. Gente, nem que se for coisinha de criança, atirei o pau no gato. Vamos lá, dona Joana. Atirei o pau no gato, tá? Ou senão uma música, tá? Não vai cantar um funk também, porque ela não vai cantar junto, tá? Mas estimule a voz do paciente também quando você canta, por exemplo. Então tentar forçar ela a cantar, tentar forçar ele a cantar, ou falar uma frase, uma coisa bacana, tá? Então isso também é um jeito de estimular a boa comunicação. Nunca critique em caso de erro de palavras. Tem gente que critica, né? Não, seu João, não é isso não. Não é isso que eu falei pro senhor. Presta atenção. Ou, isso é chato. Isso é uma crítica. Então, não vou criticar alguém que errou uma palavra. Tá? Errar é normal, também erro. Quantas vezes eu erro aqui coisas que eu tô falando para vocês? É normal. Eu vou criticar por quê? Tá? Então, se o paciente errou, né, tal, opa, vamos tentar de novo? Vamos lá, Dona Maria, vamos de novo, ó. De novo, vamos lá. Tá. Beleza. Tá? Mas nunca critique em caso de erro. E sempre mostre interesse na conversa. Às vezes o paciente está querendo você para conversar, para desabafar, para, sei lá, passar o tempo. Mostre interesse. Se você dá as costas, se você não responde, se você fica assim, ó, é isso mesmo. É então. Ah, tá. Gente, eu não estou mostrando interesse, tá? Eu estou simplesmente escutando, então tá. Ah, sim. Pô, não estou respondendo. Então isso não é conversa, isso não é diálogo, isso não é comunicação. Então mostre interesse na conversa também, tá? Para vocês serem bons profissionais, ótimos profissionais, tá? Carreguem toda essa carga do curso, carreguem para vocês. Vocês vão ver o tanto que vai ser importante. Orientações para melhorar a voz, tanto de vocês quanto do paciente de vocês, tá? Melhorar a voz. Olha só, ingerir líquidos para hidratar os músculos da fala. Então beber água, não é beber coca não, viu gente? Cachaça, não. É água. E água fria, gelada, dói a garganta, tá? Pode tensionar mais os músculos da garganta. Então, ingerir líquido, tá? Então, por exemplo, bastante água é bom. Isso aí hidrata mesmo. Quanto mais água, melhor. Então vai hidratar os músculos da fala ali. Isso ajuda bastante. Fazer movimento de bocejo para alongar a musculatura da face. Vocês podem até ajudar o paciente de vocês com movimentos de bocejo. Isso aqui é função lá do fonoaudiólogo. Só que lembra que eu falei semana passada que a equipe pode trabalhar num todo? Então o fonoaudiólogo foi lá, consultou o paciente. Na hora que ele foi embora, vocês podem fazer as práticas que ele pediu. Então um bocejo, por exemplo, é ficar fazendo, né? Ó, fecha a boca e joga o ar para o lado e para o outro com a bochecha. Aí fica um lado, para o outro, para o lado, para o outro. Faz biquinho e volta. Faz biquinho e volta. Pode ser uma coisa besta. Gente, mas isso aqui é exercício. É para alongar a musculatura da face. Para eu poder falar. Para ter uma dicção melhor. Tá? Para a respiração poder trabalhar melhor. Isso é interessante. Não consumir alimentos gordurosos. Então, alimento com muita gordura atrapalha na voz também, tá, gente? Isso é uma questão científica, comprovada. Não é só colesterol, sangue, não. É na voz também, tá? Pode atrofiar aí os músculos, pode danificar um pouco a lubrificação das cordas vocais, tá? Não fumar. Então, quem é fumante, né, sabe que a voz vai ficando grossa, grave, aquela voz meio, né, grossa, assim. Então, o cigarro também ele deixa esse tipo de sequela aí, tá? Então, aqui algumas orientações para melhorar a voz. Vocês podem orientar isso daqui no paciente de vocês. Ufa, falei muito, né? Beleza, pessoal? Beleza. O que vocês viram hoje?
Eu falei sobre comunicação para vocês, né? Que é fundamental se comunicar não apenas por palavras, mas também por, né, gestos, olhar, o toque e até o silêncio. Como ajudar na comunicação? Vocês viram como que pode ajudar na comunicação, fazendo várias técnicas aí. E orientações para melhorar a comunicação na questão da voz. Como é que eu posso melhorar a minha voz? Por exemplo, agora, eu estou começando a ficar meio fanho. Por quê? Preciso de água. Porque a água vai lá, hidrata a minha garganta, tal, eu começo a falar de novo, né, tranquilamente. Eu na sala de aula bebo 2 litros d'água a cada aula. Então é assim que funciona. Vocês também podem fazer isso. Vocês devem fazer isso para o melhor acompanhamento do paciente de vocês. Beleza? Semana que vem eu vou falar sobre promoção da saúde e da qualidade de vida. Então, como é que o paciente pode ter uma qualidade de vida legal? Como é que eu posso promover saúde? Tá? Então, também é o papel do cuidador. E vocês, né, podem perceber que isso aqui tanto vale para o paciente, mas para vocês também. Então, comunicação não é só para o paciente, é para mim, para vocês. Promoção de saúde, não só para o paciente, mas para vocês. Então, isso também, né, o curso, ele volta muito para o cuidado de vocês, o nosso cuidado em si. Belezura? Então, tá bom. Vou tirar o compartilhamento de tela aqui. Vixe, hoje tem bastante gente aqui na turma. Parabéns, tá? A turma 20CDD04 é uma turma muito boa. Antes de eu ligar o microfone de vocês, deixa eu só mostrar aqui, ó. Esqueci. Compartilhar a tela. Eu vou mostrar aqui o formulário, tá? Então, olha só. Na verdade, eu esqueci, né, de abrir o formulário aqui. Que eu já vou mostrar para vocês. Só um minutinho. Não, 20CDD04 aqui. Tá aparecendo aí, Tamires, o formulário? Tá, né? Olha só, 20CDD04, aula de hoje, 14/7, tá? Aula 10, comunicação. Tá bom? Vocês vão colocar o nome de vocês, escolher a turma. Só tem uma pergunta para vocês responderem. E essa pergunta é em forma de texto. Olha como é que é a pergunta. Levando em consideração o conteúdo da aula, o que você, futuro cuidador ou cuidadora, faria para manter uma boa comunicação com seu paciente? Aqui eu quero que vocês, através do que vocês aprenderam na aula e também no livro, quem tem o livro, desenvolva aí, né, como seria uma boa comunicação de vocês perante o paciente. É uma pergunta só, é uma opinião que eu quero. Então o texto, né, a resposta em forma de texto é para vocês responderem aí da opinião de vocês. Tá? Pode ser texto pequeno, texto grande, o que for. Mas eu quero a opinião de vocês. Como que vocês fariam para melhorar a comunicação de um futuro paciente? Já vai servir como aí, né, modelo para vocês usarem futuramente. Beleza? Só uma perguntinha só para valer a semana aí. Muito bem. Deixa eu ligar o microfone de vocês. Pronto. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Pode falar. Ninguém? Professor? Não. Pode falar. Quem me chamou aí? Meu pai tem AVC. Já tem Sim. quase 2 anos. Certo. E ele pede uma coisa, só que não é aquilo. Vamos supor, ele pede água. Só que ele pede água, só que ele não quer água. Ele sempre procura trocar as conversas, você não entende fazer aquilo. Ele fala bem pouco, ele está acamado já. Porém, a gente quase não entende o que ele fala. Isso sempre... Minha tia pegou e falou assim que não é para ficar lembrando ele das coisas. Uhum. Certo. Isso não é para lembrar de aniversário dele, não é para lembrar a data, não é para lembrar nada. Isso é bom ou ruim? Bom, vamos lá. Deixa eu desativar aqui para você ouvir minha voz aqui, Linete. Só um minutinho. Olha só, o comentário da Linete foi interessante. Por quê? Porque às vezes o pai dela, né, pede lá água, mas chega na hora e não é a água que ele quer. Então o que está acontecendo? Por que ele está tendo essa dificuldade de expressar o que realmente ele quer? E além disso, por que a família não prefere não deixar ele lembrar de aniversário, de datas comemorativas? Isso não seria bom. Tá? Essa questão das datas não seria legal.
Antes de vocês aqui da turma 20CDD04, eu dei aula para 20CDD01 e eu falei sobre psicologia do idoso. Então, assim, tem gente que isso é bom para a saúde, lembrar de coisas do passado. Então, por exemplo, o aniversário, tudo bem que hoje não pode mais comemorar, né? Às vezes não pode comemorar tudo igual antes, mas a lembrança faz bem para a psicologia do idoso, porque as lembranças vêm à tona, aquilo estimula, né, uma boa autoestima. Então, lembrar do parabéns, lembrar do aniversário, lembrar do ano novo, tudo isso é importante. Então, não seria legal limitar, tá? Porque aí vai ficar o quê? Vai deixar o paciente muito isolado, muito sozinho, ele não vai se lembrar mais das coisas. Então, assim, ele está simplesmente passando o tempo. E não é isso que a gente tem que entender, tá? A gente não pode demonstrar isso. Agora, por exemplo, água, né? Ah, pede água, mas quando não é água que quer. Então, o interessante seria começar, né, por exemplo, na questão do AVC, igual eu falei na questão da comunicação aqui. Então, o AVC, ele tira essa capacidade da pessoa, às vezes, querer expressar aquilo que realmente ela quer. A minha avó também, que já faleceu, deu AVC e não conseguia falar. Só que a gente começou a usar, por exemplo, coisas de criança, tipo joguinhos, figurinhas, um copinho de água, um copinho de suco. Então, às vezes, a minha avó mostrava que é água ou que é suco. Ou medicamento, tá? Ou uma figurinha de uma televisão. Então, por exemplo, deixar isso à mostra e mostrar. Né? Por exemplo, vou dar uma ideia aqui. Ó. Vamos supor que esse livro aqui seria livro de uma televisão, uma foto de uma televisão. Eu chego assim, por exemplo, chego lá no paciente, seu pai, e falo assim, olha pai, isso aqui, ele vai fazer joia ou não. Então, joia é porque ele quer, não é porque ele não quer. Então, é um método de fazer, né, estimular uma boa comunicação. Tá? Mesma coisa a água. Você pode pegar lá um copo de água, tem um copinho aqui, né, é de volume, mas finge que é de água. Tá? Então, coloco água, levo água ou não. Aí eu posso ser um suco, por exemplo, suco ou não. Medicamento. Tá? Então, isso é estimular a pessoa a entender o que ela quer. Então, isso é o mais importante na comunicação. Tá? Agora, deixar de lembrar de datas assim, isso é ruim para a psicologia dele. Seria importante manter. Tá? Tá ligado o microfone de vocês, viu, gente? Pode falar. Sempre a gente vai lá, eu queria ter trazido ele, daí aconteceu vários problemas, ele ficou lá. Sim. Porém, sempre eles estão limitando essa parte de lembrança das coisas, sempre tá junto com a gente, não quer que deixar a gente ele lembrar das coisas. E eu creio que isso aí seja bom por um motivo para a cabeça dele melhorar, ajuda, estimulação. Ele desestimulou tanto que preferiu ficar na cama já. Tava até estimulado a andar, movimentar, sabe? Agora nem sair do quarto mais quer. E sempre assim, elas ficam em volta para não falar nada. Não lembrar ele de nada. Mas olha que interessante, igual eu falei, eu dei essa aula agora. Então, vocês vão ter comigo essa aula. Pode até ver no livro depois, é o capítulo 18 do livro, Psicologia do Idoso. A pessoa ela vai ficar depressiva. Porque aí o que acontece? Ela não tem lembranças, ela não tem mais aquele, igual você falou, que ele estimulava a levantar, andar, fazer alguma coisa, mas aí limita. Não vamos lembrar de mais nada, não traz os parentes aqui não, e que não sei o quê. Isso atrapalha, ele vai ficar depressivo. Entendeu? Então ele não vai ter vontade nem de levantar mais da cama uma hora. Então isso é um erro. Seria um erro. A psicologia do idoso mostra que isso seria um erro. Tem que estimular. Por exemplo, eu até falei agora mesmo na aula, agora há pouco, que, vamos dar uma ideia aqui, tá eu e o paciente, né? Você e o seu pai. É seu pai, né, Linete? Exatamente. Então, até colocar uma música que ele gostava antes. Um sertanejo, por exemplo. Ele gostava de sertanejo? Coloca lá. Porque isso vai estimular ele lembrar, né, aquilo lá do passado. Então isso ajuda ele a ter uma autoestima. É uma lembrança, ele pode até chorar, tudo bem, mas é um choro bom. É uma lembrança boa. Entendeu? Então, quando a gente tira a foto, que tinha lá o álbum de fotografia, a gente não via as fotos de 20 anos atrás e ficava, nossa, olha que bacana, olha que legal. Isso ajuda na psicologia. Agora, quando eu limito, quando eu tiro isso, pode ser que isso seja o único prazer que ele tenha. De lembrar do aniversário, de escutar uma música. Tá? Então, a ideia que eu te dou é o seguinte, tentar estimular isso nele. Certo? Mais alguma coisa? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Tranquilo? Que pena que essa aula não é presencial, porque senão a gente ia fazer um monte de atividade, um monte de prática, né? 40 minutos é pouquinho. Eu passei a estudar e fazer esse estudo por causa dele e da minha família, tudo que passou. Por isso que eu peguei essa aula. Entendi. Não, mas vocês vão aprender muito mais coisa importante, vocês vão ver, tá? Vocês vão ver muita coisa legal aí, ainda nesse conteúdo aqui desse livro,
Então vocês vão ver muita coisa bacana. Pode esperar que vai dar certo. Obrigado. Certinho, deixa eu desativar aqui. Bom, pessoal, falta um minutinho para acabar. Então, assim, eu quero agradecer a presença de vocês, eu quero agradecer a paciência de vocês, tá? O tempo é curto, infelizmente, a gente não tem mais 40 minutos. Mas quando vocês forem rever a aula novamente, vai ter o professor lá, ele vai poder explicar tudo certinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta para mim, que eu posso mandar um áudio de meia hora que for lá no Zap. Aí vocês podem perguntar à vontade, se quiser até me ligar, fica à vontade, tá? Mas não vão deixar de desanimar, não vão deixar de participar. Cada aula é um assunto importante e interessante, isso faz bem para vocês e para, né, a profissão de vocês aí que vocês escolheram tão bonita que é os cuidados de alguém. Tá bom? Então, um bom restinho de semana para vocês, um ótimo final de semana, até terça que vem, responda o formulário e qualquer dúvida também para responder. Beleza? Gente, fica com Deus, obrigado, boa noite e até semana que vem. Até lá.